Amém. Graça e paz, estamos aí no ar, estamos ao vivo pelo Facebook. Hoje é domingo, graças a Deus, 28 de janeiro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Você que está me acompanhando aí pelo Facebook, você que ainda vai chegar, você que ainda vai assistir essa live. Que Deus encha você de todo amor, de toda graça, de toda a maravilha, pois Ele é digno de todo louvor, digno de toda adoração e exaltação. Amém? E para o dia de hoje, para esse domingo, nós temos o tema Graça, o descanso revelado pelo Evangelho. Amém? Graça, o descanso revelado pelo Evangelho. Amém? Vamos aprender hoje a respeito desse descanso. Graças a Deus. Mas antes de iniciarmos aqui a leitura, deixa eu dar aqui as saudações aos nossos amados irmãos aí que têm nos acompanhado no sábado. Você que nos acompanha também no domingo aqui nessa transmissão que faço ao vivo. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, os nossos irmãos aí do grupo do WhatsApp, né? Conhecendo a graça. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E também aqui, mandar aqui a graça e a paz para nossa irmã Patrícia, o irmão Reginaldo, o irmão Expedito, que vinham aqui nos visitar, mas devido aos acontecidos não foi possível a gente receber os amados irmãos. Estamos ainda aqui consternados com a partida da nossa tia, mas graças a Deus que o Espírito Santo de Deus conceda toda a paz, toda a alegria a toda a nossa família, pois o Espírito de Deus é que nos alegra. Como falamos, a matéria tem que voltar ao pó, mas o Espírito ele volta para Deus, porque já pertencia a Ele. Amém? Então, os nossos demais irmãos que não citei nome também têm nos acompanhado. Fiquem todos em paz, sintam-se abraçados pelo Espírito de Deus e por cada um de nós do Ministério Nova Sião. Amém? Também mandar aqui a graça e a paz dos nossos irmãos lá de Itapera, de Santa Rita, do sítio São João. Mandar aí também a graça e a paz para a nossa irmã Clécia e família, está lá com a minha tia enferma. Que o Espírito de Deus conceda a cura, a misericórdia, que seja feita a vontade de Deus na vida da minha tia. Amém? E que Deus guarde a todos vocês aí no sítio São João. Amém. Também aqui em Sobradinho, né? Nossos amados irmãos de Sobradinho que têm nos acompanhado, sejam todos aí abençoados com a graça de Deus. Também mandar a graça e a paz à nossa irmã vovó, lá da vila, né? Que Deus abençoe a senhora, minha vovozinha. Tome de conta da senhora e de toda a sua família. Que o Espírito de Deus conceda todo o amor, toda a paz a cada um de vocês. Amém? E aqui também saudar os nossos amados irmãos do Ministério Nova Sião. Amém? Cada um de vocês sintam-se abraçados por mim e pelo Espírito de Deus. Amém? Assim como vocês estão vendo, chique no útil, né? Amém. Amém? Então abra aí a tua Bíblia no livro de Mateus. Amém? Livro histórico, né? De Mateus, capítulo 11, no versículo 29. Amém? Nós vamos aqui a leitura, vamos entender aqui o tema da nossa mensagem. Como falei, é graça, o descanso revelado pela palavra. Vamos aprender hoje esse descanso. Amém? Por que Jesus falava nesse descanso? Amém? Então vamos ler para a gente já entender. Olha só, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas
alma. Amém? Graças a Deus. Olha só que maravilha. Então, vamos fazer uma confissão de fé sobre esta palavra. Espírito Santo de Deus, que é vivo e que reina e que habita entre nós, e que sabemos que já estamos e vivemos esse descanso verdadeiramente, pois em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Já nascemos abençoados com todas as sortes de bênção, já nascemos debaixo da tua graça, pois nós te agradecemos por este momento, por cada coisa que vivemos no dia de hoje, por tudo que passamos, meu Pai, durante este dia, pois, assim como diz a tua palavra, que nós temos que viver intensamente como se fosse o último dia das nossas vidas, pois é nesta graça, nesta fé, nesta alegria que eu te agradeço, ó Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos em Cristo, dos meus familiares, dos meus amigos e de todos, ó Deus, que também fazem parte desta graça maravilhosa que o Senhor nos deu. E esta noite eu peço, ó Deus, que use-me a minha boca para assim falar e conversar com os nossos amados irmãos a tua palavra, para que compreendam e entendam no teu tempo, para que o coração de cada um deles sejam aberto, que tenha olhos iluminados e mentes iluminados para assim compreender a tua graça maravilhosa. Quem crer, diga amém, e quem não crer, paciência, né? Amém? Então, vamos aqui entender. Então, Jesus disse em Mateus, né? Aqui conversando, Jesus ainda no seu tempo da carne, quando passou sobre esta terra. Ele dizia no versículo 29 do livro de Mateus, no capítulo 11. Jesus de Nazaré falou essas palavras: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Amados, esse descanso que o Senhor está falando aqui não é o descanso que muitos imaginam, né? Ah, mas vou descansar quando morrer e tal. Não. O descanso do Senhor, amado, vai além. Amém? A palavra nos diz que quando Jesus, né, Deus, o próprio Deus, para nós que compreendemos e entendemos a graça, como muitos outros também compreendem, nós sabemos que é um só. Amém, amado? Nós temos este entendimento. Mas tem outros que compreendem de outra forma. Amém? Pensa que Deus é um, Jesus é outro e o Espírito é outro. Mas para quem tem entendimento, mentes e olhos iluminados, nós sabemos que há um só. Amém? Graças a Deus. E nós não vamos entrar em questão disso. Não estamos aqui para questionar a maneira que esta pessoa crê ou deixa de crer. Amém? Nós estamos aqui para aprender e entender que descanso era esse. Amado, isso vai além. Amém? Sabemos que o dia, o mundo, né? Toda essa esfera que nós vivemos hoje, chamada Terra, segundo a palavra, ela foi construída em 6 dias. E no 7º dia, o Senhor descansou. Amém? Para muitos que hoje, né? Até hoje nós vemos, amados irmãos, guardando o sábado como se fossem judeus. Mas nós não vamos nos atentar para isso. Por quê? Porque até então, amado, tudo quanto se passava naquele tempo, a lei ainda estava, né, no seu pleno vigor, pois era sombra do que viria. Então, Jesus de Nazaré, no seu tempo, né, que passou pela terra, ele falava aos discípulos, conversava com os irmãos e ele ensinava justamente a respeito desse descanso. O descanso em Cristo Jesus, dado pelo Evangelho, amado. Não a lei. Hoje nós não vivemos mais no tempo da lei, nós vivemos em graça. Então,
esta graça maravilhosa que nós vivemos através de Cristo, amém? Que foi dado ao apóstolo Paulo, né? Como sabemos, foi o único, né, que recebeu diretamente do Senhor esta graça maravilhosa e pregou a todo homem naquela época, no seu tempo, e chegou até nós, graças a Deus. E nós recebemos de bom grato, né, de bom coração, pois não há nada melhor do que viver em graça. Então, amados, no contexto, olha só, o 28, veja só no contexto que diz Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha só, amado, esse descanso que ele estava dizendo, todos que estão cansados e oprimidos. Quem precisa de descanso? Certamente é uma resposta simples, né? A carne. Nós precisamos repousar, descansar para que no outro dia estejamos de pé para cumprir as tarefas do dia a dia. Mas esse descanso do Senhor, irmão, ele vai além. Ele vai além do que você possa imaginar. Como estava falando agora há pouco, o mundo foi feito as maravilhas em 6 dias. E segundo o Evangelho diz que no 7º dia o Senhor descansou da sua obra. Só, amado, que aqui entre aspas, né, temos que falar, e Deus não descansa nunca. Ele não dormita, amado. Ele está sempre atento, nem pestana, como diz a palavra, está sempre atento. O descanso, meu irmão, vai além. Esse descanso que você tem que ter, esta paz, é dentro de si. Quando verdadeiramente você parar de praticar, amém? Os atos do velho pacto, da antiga aliança, pois Cristo te chamou para um novo e vivo caminho. Quando você verdadeiramente descobrir este vivo e verdadeiro caminho, aí sim você encontrará o descanso do Senhor. Esse descanso que vai além, para que você viva em paz, para que você tenha uma comunhão eterna com Deus. Não é quando partir esse descanso, amém? Esse descanso tão maravilhoso, intensamente, foi dado como? Por meio de quê? Do Evangelho, amado. Para que você encontre essa paz, para que você encontre este amor, esta alegria tão maravilhosa que é você viver intensamente. Amém? Só Jesus para nos trazer esta paz, para nos trazer esse descanso. Mas para muitos, amados, como eu estava falando, tem hoje, amados irmãos, que preferem viver toda aquela lei de Moisés, apesar de que não vão conseguir, mas continuam fazendo as práticas da lei, tentando, né, imitar pelo menos. Por quê? Tem muitos por aí que dizem, não, mas temos que viver os 10 mandamentos, pois está escrito, tem que passar pelos 10 mandamentos. Não, amado. Daqueles 10 mandamentos que aconteceu, foi dado a quem? A Moisés, né? Foi dado a Moisés ali para trazer as tábuas da lei com os 10 mandamentos para o judeu. E nós não somos judeus. Nós não participamos do velho pacto. Apesar de estar aqui dentro de nós, amém? Estamos todos já abençoados, recebemos do Senhor esta graça. A lei foi escrita em nossos corações, amado. Não para que você seja um cumpridor, pois se não precisasse de alguém para cumprir, amado, Jesus não teria vindo. Então, essas práticas que nós vemos hoje, como muitos irmãos fazem, sobe em monte, faz campanha, faz jejum, né, para matar a carne. Não, pelo contrário, vai alimentar a carne, porque quando aquela pessoa se encontra em um estado de bastante vontade de comer, aquela pessoa esquece de tudo e começa a comer desesperadamente. Por quê?
porque a necessidade vem. Então, não tem cabimento, amado. Não tem precisão de fazer algo dessa forma. Por quê? Porque você já é puro. Cristo já praticou todos esses atos por você. Olha só, nós estamos falando dos 10 mandamentos. Mas se eu disser para você que são 613 mandamentos. Agora imagine só. Pegue 613 mandamentos e resuma em um só. Qual o mandamento maior desses todos, de 613? O amor. Amém? Esse é o maior de todos. Se você tiver o amor, amados, você consegue cumprir todos os outros. Como disse o apóstolo Paulo, né? Se você quiser viver pela lei, você vai ter que cumprir toda ela. E se você tropeçar em um, você é culpado de todos os outros. Agora imagine só. E Jesus diz, não, vamos resumir. 613 mandamentos é bastante pesado para uma pessoa só cumprir. Então se resume. E como ficou? Quer dizer que os 10 mandamentos não valem mais, não tem serventia? Não, amado, não tem precisão da gente cumprir 10 mandamentos. Se você cumprir 2, já está bom demais. E na maioria dos casos, na maioria das vezes, o que nós vemos? Pessoas descumprindo esses 2 mandamentos, que um é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Será que muitas das vezes é necessário você amar o seu próximo do jeito que você acha que ama? Porque muitos, amados, dizem que amam o próximo, mas por outro lado, acabando com aquela pessoa, defamando. Que amor é esse? Então, amados, nós temos que ter em nós essa certeza desse descanso dado pelo Evangelho, para que você tenha o conhecimento da graça e você viva uma vida em Cristo Jesus plenamente, para que ninguém venha dizer a você o que você deve fazer, o que você não deve fazer, pois nós somos totalmente, amados, dependentes de Deus. Nascemos, como falei, abençoados, cheios do Espírito de Deus. Como muitos até hoje, né? Eu vejo, amados irmãos, aí, hoje, como era o domingo, amados irmãos, levantando cedo para ir a um templo feito por mão de homem, buscar pelo Espírito Santo de Deus. Eu já fiz isso, quem já não fez? Acredito que a maioria dos amados irmãos que estão em graça hoje já participou deste feito. Você ir cedo ao local chamado igreja, né? Entre aspas, porque igreja somos cada um de nós. Quando estamos reunidos, nós somos o corpo de Cristo. Formamos ali o corpo de Cristo, igreja de Cristo. Mas você buscar algo que já está dentro de você, não tem que buscar a Deus de manhã cedo, de madrugada, ou 5 horas da manhã. Para quê? Para você falar a língua dos anjos. Quem não já participou disso? Muitos, amados. Só que não é dessa forma. Amém? O Espírito de Deus já está dentro de cada um de nós. Não temos precisão de estar buscando o que já está dentro de nós. Como a Páscoa, amado. A nossa Páscoa é Cristo. O nosso Cordeiro já foi imolado. Nós não precisamos sacrificar, fazer sacrifício. Nós não precisamos, amados irmãos, comer pão e beber suco, como muitos irmãos fazem. E diz que é para a comunhão do Senhor. Muitas vezes já me chamaram de herege por causa disso. E eu já preguei para vocês a respeito da bendita Santa Ceia dos homens, que nem é ceia e nem é Páscoa. Amém? Eles fazem simplesmente, amado, querendo imitar uma falsa imitação. Sinto muito dizer isso, que é uma falsa imitação da Páscoa. A Santa Ceia dos homens, que é praticada em todas as congregações, tanto daqui de Sobradinho como em outros locais, é uma farsa, amado. Tem nada a ver com Páscoa, tem nada a ver com ceia do Senhor. O que tem muito? Conversa bonita, amém? Pessoas contribuindo no dia da bendita Santa Ceia dos homens. E no dia que Jesus fez a Páscoa, quantos dos discípulos ali
contribuíram em espécie? Nenhum. Receberam, amado, do Senhor o cálice, amém? E o corpo, que Jesus, o cálice simbolizava o sangue de Cristo, e o corpo, o pão. E ele dizia, este é o meu corpo que é partido entre vós. E o corpo de Cristo foi todo rasgado, amado. Pagou um preço alto para cumprir toda a lei, para que hoje você e eu, nós tivéssemos esta maravilha que é viver em graça. E você anula a cruz de Cristo com esses atos da lei, participando de tudo quanto é coisa da lei, sombra do que viria, né? Que a Bíblia diz que a lei era sombra do que viria. E nós não estamos mais vivendo esse tempo. Amém? Graças a Deus. 2 Coríntios. 2 aos Coríntios. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3. No versículo 6, nós vamos ver. Nós vamos ler até o 9. Amém? Olha só. Leia comigo. Por favor. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Olha só, amado, tá vendo? Cristo nos chamou para quê? Para um novo, amado. E que novo era esse que Jesus falava? O novo e vivo caminho, amado, esse que nós vivemos hoje. A graça de Deus. Então, a lei deixava de ter ali o seu vigor, de ter ali a sua força, para agora dar espaço a um novo e vivo caminho. Uma nova aliança. Esta aliança que Cristo quer fazer comigo, com você. E já fez, né? Já intermediou esta aliança. Nós já estamos e já vivemos nessa nova aliança. Já estamos firmes e fortes. Quando ele fala aqui, não da letra, o apóstolo Paulo falando, né? Que ele diz assim, ó. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra. Esta letra aqui, amado, que ele está falando é da lei. Amém? Não mais pela lei. Por quê? A lei, amado, era tida como um ministério de condenação e morte. Todo aquele que transgredisse a lei, amado, ele era réu de morte. Por 2 ou 3 testemunhas, então aquela pessoa, se fosse acusada, olha, foi pego transgredindo a lei. Então aquela pessoa, amado, ele era condenado ou à morte ou a algum tipo de prisão por transgredir a lei, por ir contra a lei de Moisés. Se você não lembra, a lei naquele tempo era tão forte que, como é que diz, que as pessoas, amado, as pessoas também e os animais, se passassem pelo menos perto daquele monte, seria apedrejado. Agora imagine só, você acha que Jesus, vendo isso, ia deixar isso permanecer? Não que a lei, amém, amados? Entenda isso, não que a lei não teve ali o seu vigor, sim. Tem muitas coisas ali, amado, que precisava, amém, acontecer. Por isso que Jesus veio, para cumprir. Porque, amado, se não precisasse, amém, de Jesus para cumprir a lei no lugar dos homens, ele não teria vindo. Deus não teria enviado o seu Filho, né, para viver como nós, participantes de carne e sangue, como ele participou. Então não precisava dele. Mas como Deus viu que a coisa não estava da forma que ele queria, amado, ele enviou o seu Filho. E fica hoje, muitos amados irmãos, com a mente, né, fechada, não abre a mente para compreender, para entender que este evangelho da graça, amado, é o que nos dá essa alegria, é o que nos dá esse descanso, que você vai além. Quando você recebe, amado, o evangelho da graça de Deus, que você abre a sua mente, que você abre os seus olhos, que você começa a enxergar
Amém? Começa a ler a Bíblia de outra forma. Que forma é essa? Com olhos e mentes iluminados, amado, você consegue alcançar esse descanso que Cristo estava falando. Por quê? Porque verdadeiramente agora você deixou de ser o escravo da letra e agora você é um conhecedor da graça de Deus. Amém? Continuando a nossa leitura, olha o versículo 7. E se o ministério da morte, qual o ministério da morte ele está falando? A lei, amado, era chamada pelo apóstolo Paulo de ministério de condenação e morte. Por quê? Porque acusava. Todos, como falei, todos aqueles que transgredissem a lei, amado, eles eram réu de condenação. Será que você, praticando esses atos passados, né, como muitos fazem, propósito, campanha, votos para com Deus, tudo isso, amado, não tem necessidade. Como falei e volto a falar, Deus não necessita do meu dinheiro, nem do seu, nem de ninguém, amado. Ele é poderoso. E nem tão pouco a obra de Deus, como muitos pensam. Tem muitos aí que dizem que trabalham na obra de Deus, que fazem a obra de Deus, mas fazem enganado. Fazem a obra para quem? Para os homens. Para viver no seu próprio mérito. Para ter o seu ego elevado e dizer, eu posso. Você está aqui hoje porque eu orei. Você está aqui hoje porque eu fiz isso. Então o único que pode dizer, eu sou é Deus, amado. É por isso que eu digo a vocês que nós que temos aqui um compromisso verdadeiro com Deus e com a palavra do Evangelho da graça de Deus, jamais vamos lubriar os nossos irmãos com esses ensinamentos. Ensinando-os a eles devolver 10% do que é seu, errado, amado. Ensinando-os a eles batizar nas águas, lavar-se. Não tem um banheiro em casa para tomar banho? Precisa você participar do batismo de João? Sim, João Batista batizava porque aquilo tinha um fundamento. Hoje não, amado. Hoje você não precisa batizar nem descer ninguém às águas para a remissão de pecados. O que há dentro de você é puro. O que está dentro de você é puro e perfeito. Não há pecado. Amém? E por mais que o homem se banhe nas águas do rio ou onde quer que ele seja batizado por outro homem, se ele não mudar interiormente, amado, não vai ser um banho no rio que vai mudar esta pessoa. Amém? Tem que mudar dentro de si. A mudança não é no banho. Não, mas eu já aceitei a Jesus, é outro, né? Outra coisa terrível que as pessoas ensinam aos seus ouvintes, a pessoa ser incentivada a aceitar a Jesus. Como essa pessoa fosse obrigada. Não, e na maioria das vezes é obrigada. Por quê? Porque o ensinamento que lhe dá é esse. Olha, se você não aceitar a Jesus, você vai para o inferno. Jesus está voltando. E se Jesus voltar e você não aceitar ele, as coisas vão se complicar. E eu digo diferente. Querido, independente que Jesus volte para essa pessoa, hoje, amanhã, agora, ou não importa o dia que ele venha, amém? Pode estar na certeza que todos iremos ao inferno. Irmão José, o senhor está louco? Sim, não estou louco não, amado. Mas sim, todos iremos ao inferno, amado. E onde é o inferno? Como sempre falei e volto a dizer, amados irmãos, inferno é sepultura, é túmulo, amém? Toda carne, ela vai descer ao inferno. Toda carne vai descer ao pó da terra. Amados, essa ideia que colocaram na mente da gente, antes na minha, né, e hoje na de muitos que estão dentro dos templos aí religiosos, a ideia deles é essa. Que vai acontecer, amado, o grande dia do Senhor. Jesus está voltando, amado. Jesus hoje já voltou para tanta gente. Olha, o que já faleceu de gente hoje não é fácil. Mas tem muitos que, infelizmente, não crê dessa forma. Tem muitos que têm a mente fechada, que pensam que é o seguinte, que Jesus virá sobre as nuvens com seu poder e glória, e que Satanás, né, como é ensinado às pessoas, vai reinar sobre esta terra, e depois aí o Filho do Senhor virá, e aí o anticristo vai fazer isso. Amado, sempre digo a vocês que anticristo não é uma pessoa como você pensa, imagina.
Ah, mas o anticristo, amados irmãos, o anticristo vai fazer isso, vai cessar as guerras, vai trazer paz ao mundo. Não, queridos. Você está totalmente enganado se pensar assim. Você sabe o que é uma pessoa anticristo? Uma pessoa anticristo, amado, é aquela pessoa contrária a todas as pregações de Jesus, todos os feitos de Jesus. Toda vez que você for falar com uma pessoa e ele replicar com você a respeito de Jesus, amado, essa pessoa é tida como um anticristo. Se eu converso com alguém e ele diz, nem me fale, não quero saber desse Jesus, eu não quero saber o que ele fez, para mim pouco importa se ele foi crucificado, e esta pessoa se torna um anticristo. Como tem muitos aí que dizem que são ateus, eu chamo essas pessoas de à toa. Alô, vocês que são à toas, que diz que são ateus, você só está nesse mundo porque Deus quer, amém? E o dia que ele disser assim, tirarei o meu sopro de vida de você, você volta a ser pó da terra, mas nem por isso você vai ser amaldiçoado, porque Deus, ele é misericordioso e te ama, mesmo você não crendo, mesmo você descrendo, mesmo você não querendo, amém? Aceitar que Jesus é o dono da tua vida, como você se sente uma à toa, né? É dessa forma, amado. Esses são pessoas tidas como anticristo, pessoas que não gostam de Jesus, amém? Mas nós não estamos aqui para dizer se você é obrigado ou não é. O que nos importa aqui é você ter esse descanso, essa paz de espírito, amém? Você ter na sua consciência que Cristo é o único em todos, amém? Que hoje não precisa mais que você, mas eu sou judeu, o povo de Deus é... Não, o povo de Deus hoje somos nós, amados, desta geração. Não existe essa mais que Israel ou Jerusalém, amado, o povo de Deus escolhido são eles. Não, acabou isso, amado. Antes era, amém? Jesus veio para eles, veio para o deles e para aqueles que eram justos perante Deus, amém? Não fique pensando que hoje a cidade escolhida é Israel, o mundo hoje, não, amado, acabou isso. Direitos iguais para todos. Não são eles mais os donos como é que diz, cheios dos direitos, né? As bênçãos que tinham. Não. Hoje, amado, as mesmas bênçãos que eles receberam, nós recebemos também. Amém? Porque fomos aproximados pelo sangue de Jesus. Continuando a nossa leitura. Amém? Não viva mais em um ministério de condenação e morte. Versículo 7. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras, está vendo aí? O que foi gravado com letras em pedra? A lei, né? Os 10 mandamentos. Hoje, amado, o nosso sábado, o 7º dia do descanso do Senhor, é o próprio Cristo. Amém? Não existe mais essa. Tem muitos aí, como falei anteriormente, tem muitos amados irmãos que guardam o sábado, e sábado é lei. O Senhor é o Senhor do sábado, o 7º dia. E Deus não descansa jamais, amado. Esse descanso que ele tem que encontrar em Cristo Jesus através do Evangelho é você. Cristo está todo o tempo ao teu lado. Amém? E veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório. Tem outras traduções que diziam que se desvanecia. Por que era transitória? Amado, porque estava perdendo o seu espaço, estava perdendo ali aquela glória que tinha Moisés, que recebera da lei, quando as pessoas olhavam em Moisés, que resplandecia ali o seu rosto, que muitos não podiam nem olhar, segundo a palavra, Moisés andava com o véu, amado, sobre o rosto. Por quê? Por causa do brilho. Amado, e hoje não. Hoje não tem mais isso. Amém? Toda aquela lei que foi dada ali a Moisés, amém? Foram escritas em tábuas de pedra, foi cumprida. Nós não temos mais que pegar um daqueles 10 mandamentos
Não, e nem viver nenhum deles. Por quê? Porque foram cumpridos. Você tem que fazer o que eu lhe disse. O que foi que Jesus disse? Ele disse, olha, se tu amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, tu terás cumprido todos os outros mandamentos. E se tu tiver dentro de si o amor, então tu és cumpridor de toda a lei. Tá vendo? Amado, como falei anteriormente, será que verdadeiramente faça uma autoanálise na sua vida, será que verdadeiramente nós temos amado o nosso próximo? Ou será que nós preferimos muitas vezes ver a queda do seu irmão para você olhar assim e dizer para ele, toma miserável, toma desgraçado, que tu queria, tu achou. Porque o que nós vemos, amado, é isso. Homens e mulheres odiando. E o amor que é bom, amado, são em poucos. Por quê? Porque são aqueles que Deus ama, aqueles a qual Deus escolheu. Não que essas pessoas não sejam amadas por Deus, sim, mas para isso, amado, tem que ter dentro de si este amor. Você quebrantar o seu coração, não ser um coração ruim, não ser um coração mau, que só quer ver a miséria dos outros. Não, assim não, tá certo? Então, tenha isso no seu coração, esta alegria. O versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Com certeza, amado. Com certeza de maior glória. Como não? Imagine só bênçãos sobre bênçãos em nossas vidas. Amado, isso é gratificante, isso é maravilhoso. O ministério do Espírito, amado, um ministério de maior glória, de maior excelência. Por quê? Porque agora, amado, em vez de você precisar de um sumo sacerdote para uma vez por ano entrar lá no Santo dos Santos, né, no templo na velha lei, para levar sacrifício, oferecer, né, para ser mais claro, não existe mais isso. Nós já temos um sumo sacerdote que não precisa mais que eu e você ofereça sacrifício, pois o sacrifício já foi feito. Amém? Diga graças a Deus. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Tá vendo, amado? Se a lei, amém? Se a lei teve ali a sua glória, amado, teve ali o seu mérito, hoje não. Hoje o ministério de maior glória é o quê? O ministério da justiça. Que justiça é essa? A graça, amado. Foi feita a justiça. Cristo concedeu essa justiça quando ele foi à cruz do Calvário. Ele nos deu o direito, o acesso de você ir diretamente a Deus, conversar diretamente com o Pai, sem precisar de um intermediário de homens, sem precisar que o pastor ore por você, que o presbítero ore, que a missionária ore. Quem quer que seja, não tem precisão disso. Por quê? Porque você tem algo maior. E o que é maior do que isso? O Espírito Santo de Deus, amado, que intercede por você e por mim com gemidos inexprimíveis. Não que não devêssemos orar, temos que orar sim, em agradecimento a Deus, orar uns pelos outros, mas não da maneira que nós vemos, não da maneira que muitos oram. Oh, meu Deus, se o Senhor me der isso, se o Senhor me der aquilo. Não, amado, o que é teu é muito melhor. O que Deus tem preparado para mim e para você é muito maior do que o que nós pedimos, ou que nós pensamos, ou que olho viu, né? Amado, ou que ouvidos ouviu. O que Deus tem preparado para nós é muito maior. Amém? Graças a Deus. Gálatas no capítulo 4, versículo 10 e 11. Livro de Gálatas. Quem encontrou, diga amém. Amém? Amados, temos que ter este cuidado. Para quê? Para que não sejamos, amados, mais enganados.
para que o Espírito da verdade flua em cada um de nós. Amém? Gálatas capítulo 4, no versículo 10 e 11. Olha só. Graças a Deus, quem encontrou, diga amém. Olha o que diz. Guardais dias e meses e tempos e anos. Tá vendo? Na lei, o Senhor perguntou: guardais dias, mês e ano. Terrível, amado, isso. Amém? Hoje nós não vivemos mais nesse tempo da lei. Quem fazia isso era o povo da lei. Eles guardavam dia de sábado, guardavam dia de lua nova, festa de Pentecoste. Todos esses rudimentos aí da lei deixou de ser feito. Por quê? Porque Cristo, amado, venceu tudo isso por mim e por você. Diga graças a Deus. Versículo 11. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Olha só. O apóstolo o apóstolo Paulo falando essas coisas lá aos Gálatas, como ele diz no contexto, né? Muito me admira que vós tivesses começado pelo Espírito e agora querem viver desta forma, querem voltar à escravidão, a ser escravo, deixar ser circuncidado, circuncidando-se. Não precisa isso. Por quê? Porque que vós recebeste do Espírito. O Evangelho da Graça ensinei a vocês. E tem muitos, amados, como os insensatos Gálatas, né, daquela época. Tem muitos vivendo assim, insensatamente. Por quê? Porque querem viver, amado, o Evangelho totalmente diferente da graça de Deus. Querem aplicar às pessoas lei. E nós não vivemos mais em um ministério de condenação e morte. Nós vivemos em plena graça de Deus. Estamos debaixo da graça de Deus. A única ordem que você recebe é de Deus. Ah, não, mas eu tenho respeito porque o pastor, amado, respeitar sim. Como homem, como pessoa normal. Mas você abrir a boca e dizer que ele é seu pastor, aí eu sinto muito. Você está chamando uma pessoa errada de seu pastor. Eu digo, meu pastor é Cristo. Nós não temos pastor. Ah, não, mas tem que ter o pastor. Não, amado, nós temos um pastor. Eu sou dispenseiro fiel da palavra de Deus, assim como o irmão Deraldino também, e muitos outros amados que pregam a graça de Deus. Nós não precisamos do homem para nos dar a ordem. Nós não precisamos do homem para interceder por nós, para fazer uma campanha, para fazer um propósito, para ungir alguma coisa. Amado, essa ideia de unção, mas eu fui ungido, eu fui consagrado a isso, eu fui consagrado àquilo. Isso aí é balela, conversa para boi dormir, amado. Não existe essas coisas. Em graça, amado. Em graça já está dizendo tudo. Graça, é diferente de lei. Você não precisa que alguém te nomeie algo. Não. Cristo já te nomeou. Ele te chama de filho. Já te abençoou com todas as sortes de bênçãos. Você não há necessidade de nada. Você não precisa de nada. Você só precisa crer. Amém? Você crê que Jesus foi crucificado? Lógico que todo mundo vai dizer que sim. Você crê que Jesus ressuscitou? Aí muitos dizem, sim, ressuscitou. Diga por que você não crê? Ah, irmão, não. Se você diz que Jesus ressuscitou, que ele vive, amado, então você não precisa praticar esses atos. Você não precisa participar e nem deixar que ninguém te unja ou te consagre a qualquer coisa que seja. Nós não vivemos mais nesse tempo, amado. Irmão José, e quem consagrou o senhor a pastor? Ninguém. E porque o senhor prega, o senhor não é pastor? Eu digo, não, querido, eu não sou pastor. Eu sou dispenseiro fiel da palavra de Deus. É diferente. Você está na dispensação do Senhor, você está disponível, está aberto à graça de Deus. Fazer o que verdadeiramente tem que ser feito. Pregar o Evangelho sem precisar de custo. Sem precisar que alguém contribua para que você pregue. Como falo sempre a vocês. Vocês querem ver acabar com todos esses movimentos aí de abrir uma igreja aqui, abrir outra ali.
parar com isso quando os irmãos parar de contribuir. E o fundador daquele ministério, daquela igreja, como dizem, começar a trabalhar e pagar o aluguel do seu ponto. Amado, essa ideia de você pagar aluguel, pagar água, pagar energia de um ponto para dizer que aquele lugar é a casa de Deus, você está perdendo seu tempo. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Você está perdendo seu tempo, está jogando seu tempo fora, gastando seu dinheiro à toa. Amém? Mas se você quer congregar, amado, não tem precisão de alugar ponto nenhum. Vai para as ruas, faz na tua casa, onde eu estou aqui, ó, no aconchego do meu lar, de frente para uma tela do celular com a minha família, sem precisar, amado, que amanhã eu me preocupe. Eita, tal dia eu tenho que pagar água, tal dia eu tenho que pagar a energia do ponto, tal dia eu tenho que pagar o aluguel, e aluguel é caro, e lá vai eu apertar os irmãos. Amados irmãos, fazer aquele clamor, amados irmãos, nós estamos operando no vermelho, e por causa disso, porque muitos, amados, trabalham dessa forma. Para quê? Porque quanto mais gente contribuindo, amado, para o fundador, como eles nomeiam presidente daquela congregação, melhor. Quanto mais gente contribuindo, melhor. E você já prestou atenção que muitos contribuem. Quando precisa, vamos orar. Quando precisa disso aqui, ó, a palavra que vem na boca, vamos orar. Tem fé? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, amado, vai dar certo. Aquele emprego que você sonhou, você vai conseguir. Mas eu estou precisando agora disso. E aí? Quantos anos você passou contribuindo? Como eu já passei por isso. Eu não estou dizendo isso porque eu estou frustrado, não. Estou dizendo a verdade. E quando precisa, amado, primeiro que sai fora é o presidente. Aquele que recebe o nome de pastor onde você está, ele vai até intermediar por você. Olha, presidente, fulano assim lá nós está precisando e tal. Eles, amado, não tem como a gente ajudar, não. Esse mês foi fraco, as contribuições foi pouco, o pessoal está deixando de trazer as ofertas, está deixando de trazer o dízimo. E é bom que ninguém leve mais mesmo para aprender, para tomar vergonha na cara e procurar um emprego decente como qualquer outra pessoa. Amém? Hebreus, abra aí a sua Bíblia, eu ia dizer o livro. Abra aí a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus no capítulo 4, amém? No versículo 1. Graças a Deus, quem encontrou, diga amém. Olha só, concluindo as minhas palavras, olha o que ele diz. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Olha só, que coisa. Eles dizem aqui, o apóstolo Paulo ensina a eles, olha, será que o que eu preguei, como nós lemos lá em Gálatas, né? Será que o que eu preguei a vocês, eu preguei em vão? E aqueles, para quê? Para que eu preguei? Para que pareça no meio de vós que o que eu fiz, o que foi ensinado a vocês, foi em vão? E o que nós vemos hoje é isso, mano. Será que o que eu estou dizendo para você hoje é que você está absorvendo? Ou será que amanhã você vai deixar o seu comentário aí no Facebook e dizer que eu sou herege como muitos fazem? Amado, pouco me importa o comentário, amém? Eu quero que você aprenda. Quero que você aprenda a viver em graça. Eu quero que você deixe de viver os rudimentos da lei, deixe de viver na sombra da lei e passe a viver em graça. Amém? Versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Foi pregado, amado, a eles. Foi ensinado, mas não estava misturado com a fé, não estava com aquele molho, com aquele sabor. Por quê? Porque eles estavam ouvindo, amado, lei. Eles pensavam uma coisa, foram ensinados, mas porém eles estavam ainda
no pensamento deles, não, nós temos que circuncidar, nós temos que participar disso e daquilo, e aí por aí ia. Amém? Então, não deixe, amado, não deixe você ser pego, apanhado com esses atos, com esses feitos. Você vive em um novo e vivo caminho, em uma nova aliança, um pacto de maior excelência. Amém? Que é o da graça de Deus. Ainda em Gálatas, agora no versículo 10. Amém? Gálatas 4. Amém? Nós lemos isso agora no versículo 10. Gálatas capítulo 4, versículo 10 e 11. Olha só. Porque aqueles que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Está vendo? Amado, aquele que conhece, tem a graça de Deus, que abre a mente para compreender e entender, ele encontra esse descanso no Senhor. Ah, mas aqui está dizendo, amado, que Jesus descansou. Sim, descansou dos seus feitos, amado. Mas Cristo nunca dorme. Amém? Deus, ele nunca dorme, amado. Ele está sempre atento a tudo. Amém? Esta ideia, amém, que o escritor usou aqui, que Deus descansou das suas obras, não é porque Deus cansou, estava fadigado. Não, quem precisa de descanso, como falei no começo da live, somos nós. A carne, né? O homem precisa de descanso. Graças a Deus. Versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Está vendo? Aquele povo amado não entraram no descanso do Senhor porque viviam em desobediência. Era um povo rebelde, um povo desobediente. Que povo era esse? Você lembra da entrada do povo, a saída, né, para ser mais claro, do povo de Deus no Egito? Aquele povo, amado, não alcançaram a terra prometida, não alcançaram o descanso do Senhor, né? Porque murmuravam. Murmuraram. Por isso não entraram, amado, no descanso do Senhor. E hoje não é diferente. Tem muitos que não entram no descanso do Senhor justamente por isso, por desobediência, por não crerem. Por não crer que Jesus já cumpriu toda a lei. Tem irmãos, tem amados irmãos por aí que está me odiando nesse momento, que não aceita o que eu estou dizendo aqui agora. Amado, bota isso na sua mente. Jesus já venceu toda a lei por você. Você não precisa praticar nenhum ato da lei, nenhum feito daquele. Nem unção com óleo, nem Santa Ceia, que é Páscoa. Você não precisa fazer festa dos tabernáculos. Você não precisa fazer festa de lua nova. Você não precisa fazer voto com Deus, nem jejuar, nem fazer campanha, nem subir em montes, nem fazer vigílias. Perder noite de sono à toa. Quantas e quantas vigílias eu não já fui, amado? Amado, tudo isso não precisa dessas coisas mais. Por quê? Porque você agora está em Cristo. Você agora vive um novo e vivo caminho. Amém? Diga graças a Deus. Mateus, vamos ler aqui Mateus. Volta lá no livro histórico, né? Mateus conta a história de Jesus de Nazaré. Livro histórico para muitos, né? Novo Testamento. O Novo Testamento para nós, amados, em graça, é o quê? As 14 epístolas, né? Do apóstolo Paulo. Mateus capítulo 8. Quem encontrou, diga amém. Amém? Mateus capítulo 8, no versículo 23. Mateus 8, 23. Graças a Deus. Quem encontrou, diga amém. Pronto. Então vamos lá. Mateus 8, 23. Aqui. Olha só, veja só que ato interessante. Olha o que ele diz.
Olha só que ato de fé. Olha só, para você entender. Veja só o que é você ter esse descanso, esse repouso em Cristo Jesus. Ter esta paciência, esta calma, este amor. Olha só, algo aqui interessante para a gente refletir. E entrando ele num barco, ele quem? Jesus, né? E seus discípulos, e o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. E ele, porém, estava dormindo. Olha só, irmão. Todo mundo naquele alvoroço, todo mundo com medo, porque as ondas estavam, o mar estava muito agitado e Jesus dormindo. Isso é interessante, isso nos chama a atenção, amado, que imagine só, um alvoroço danado, pessoas ali gritando, né, se lamentando, com medo de perder a vida, mas Jesus estava lá, descansando, irmão, dormindo. Imagine só. Então o 25 ele diz, olha só o 24, e eis que, quer dizer o 25, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Olha só, Senhor, nos salva, perecemos. O Senhor não está vendo, como usar as palavras deles lá, não sei se eles disseram isso. O Senhor não está vendo que o mar está agitado, estamos passando por uma grande tempestade, uma tribulação, e o Senhor agora dorme. Mas eles estavam, amados, com o Criador. Olha só, o dono de tudo que respondeu. E ele disse-lhe, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e o seguiu-se uma grande bonança. Olha só, estava dormindo, estava no descanso, né, da carne ali, onde muitas vezes, né, no meio, que eu quero trazer para você, é chamar a sua atenção. Amado, mesmo você estando no meio de uma tempestade, no meio de uma tribulação só na sua vida, coloque a sua cabeça no lugar, descanse, amado, em Cristo. Coloque Deus à frente de tudo do que você vai fazer. Para quê? Para que você, amado, esteja em completa bonança. Nada melhor, amado, do que você confiar as suas coisas na mão de Deus. É o melhor que fazer. Não você chegar e contar a sua vida. Não, eu vou contar para o pastor, porque o pastor é um homem de Deus. Vou chamar ele no escritório, vou chamar a esposa dele e vou lá, vou contar como é que está a minha vida. Chega lá, boa noite, boa noite. Sim, irmão, o que é que está acontecendo? Pastor, porque lá em casa está assim, está assado. Amado, esse tempo de se confessar já passou. Você tem que contar os teus problemas, é para Deus. Amém? Ele sim pode resolver o teu problema. Agora o homem não, amado. O homem não tem solução nenhuma para resolver problema de ninguém. Amado, o único que pode resolver toda e qualquer situação é Deus. Nós como homens, né? O que nós podemos fazer, amado, é simplesmente dar um apoio moral na carne. Amado, fique em paz, vamos aqui conversando, mas não se preocupe não precisa você contar como é que está a sua vida, porque conte para Deus. Aí daqui a pouco, amado, tu conta a tua vida para o pastor, para missionário, daqui a pouco a igreja todinha está sabendo. E tem muitos que vai dizer, não, meu pastor não faz isso, ele não vai contar para ninguém. Amado, você não está vendo. Amado, o homem não é confiável, a carne, não há nada de bom na carne. A carne de nada aproveita, como disse o apóstolo Paulo. A carne é tão triste, tão podre, amado, que é preciso ser enterrada, é preciso descer ao inferno. Para quê? Para aquela podridão, aquele mau cheiro, amado, não tomar de conta, não exalar aqueles que estão vivos. Tá vendo como é as coisas? Então, para a gente encerrar, isso é um clássico, né? Entre nós, tantos da graça como os nossos amados irmãos também do sistema religioso, dos nossos amados, queridos e amados irmãos aí que acompanham, né?
os homens vivem em segmentos de homens e ordenanças de homens e preceitos de homem, não vive o evangelho pleno e genuíno. Salmos 91. Quem encontrar, diga amém. Livro de Salmos. Salmos 91. Quantas pessoas não têm em casa, né, uma Bíblia aberta no Salmo 91? Mas será que essa pessoa tem vivido que está lá aberto ou muitas vezes tem lido? Vai se saber, né? Mas nós não estamos aqui para isso, para julgar se está aberto, se está fechado, se está lá enchendo de poeira, se você leu ou não. O que importa é o que está dentro de você, que é vivo e eficaz e reina para sempre. O Espírito Santo de Deus. Amém? Olha só. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amado, nós não vivemos mais na sombra. Nós estamos, o que eu disse a você, no descanso do Senhor, amado. Todos aqueles que têm o conhecimento da graça de Deus alcançam esse descanso, porque está além, amado. Amém? O descanso de Deus na tua vida está além do que você pensa, do que você imagina. Não é só simplesmente crer. Ah, não, eu creio que Jesus existe, eu creio que Jesus cura, que Ele liberta. Sim, amado. Isso aí é de lei, temos que crer sim. Mas o descanso, amado, você encontrar essa paz de espírito, está além do que você imagina. Para que você, como está dizendo aqui, na sombra do Altíssimo, amado, quando o sol brilha, o que é que aparece primeiro? A sombra, né? A sombra, como aqui agora, estou levantando a minha mão, o reflexo da luz, a minha sombra está aparecendo. Quando não há luz, há sombra? Não, amado. Então, este Salmo 91 é para você que anda desesperado, né? Anda pensando besteira. Amado, descansa. Tenha esse descanso do Senhor. Viva plenamente o Evangelho da graça de Deus. Amém? Então, está aí o Evangelho da graça de Deus. Foi mostrado aos amados irmãos. Fico feliz por aqueles que me assistiram, por aqueles que ainda vão assistir. Que Deus encha todos vocês de todo o amor, de toda a graça, de toda a alegria. Amém? Eu sou José Ferreira. Fico feliz em estar aqui com vocês aos domingos. Graça e paz a todos e até domingo que vem.